Nos últimos 3 meses, Frank vinha trabalhando no departamento de TI de um dos muitos escritórios monótonos espalhados pelo país. Ele gostava do trabalho em grande parte, mas se não fosse tão entediante, seria ótimo. O salário era relativamente pequeno, mas como um recém-formado na faculdade, o jovem ficava feliz com isso. A empresa era administrada por um empresário idoso e experiente que fazia muitas obras de caridade e era um residente honorário da cidade. Certo dia, o diretor pediu alguns voluntários para saírem do trabalho mais cedo e irem ao orfanato entregar um lote de itens doados e algumas compras de supermercado. Ao ouvir falar nisso, Frank percebeu que sua hora havia chegado. Ele viu essa tarefa como uma oportunidade de dar uma pausa no escritório monótono, do qual estava muito cansado. Senhor Kane, eu adoraria ir. Eu vou levar Ben Parker comigo, nós faremos o trabalho, o jovem sugeriu. O empresário sorriu de forma perspicaz e imediatamente deu aos voluntários sua aprovação. Frank sabia que Ben nunca perderia uma oportunidade de sair do escritório. Ele provavelmente concordaria em ir até o fim do mundo apenas para ter uma pausa neste trabalho mundano. Como todos os itens doados já estavam carregados na van, tudo o que eles tinham que fazer era abastecer e esperar pacientemente pelo motorista. Felizmente, ele chegou em cerca de 1 minuto e imediatamente deu partida no motor. Frank nunca havia estado naquele orfanato, então ele realmente não sabia onde ficava. Demorou cerca de meia hora para dirigir até lá. A estrada de terra que levava ao orfanato estava em péssimo estado, o que não podia deixar de perturbar Frank, que pulava nos solavancos a cada poucos segundos. Eles viram o orfanato aparecer à distância. Era um prédio maciço que foi construído no meio do século passado. A aparência do lugar não podia deixar de evocar todo tipo de sentimentos tristes. As paredes cinzas e sem graça e as janelas com tinta descascada arruinaram completamente o humor do jovem, que simplesmente queria relaxar e sair do trabalho do escritório. Eles foram recebidos no portão pelo diretor do orfanato, que indicou ao motorista onde ele poderia estacionar a van. Bem, agora é a nossa vez de trabalhar, exclamou Frank, esfregando as mãos. Falando francamente, ele já estava cansado de sentar na van e, portanto, estava ansioso para começar a trabalhar o mais rápido possível. Logo, os jovens estavam descarregando as caixas de papelão cheias de roupas e mantimentos. Cerca da metade das crianças saiu do orfanato para olhá-los. Você trouxe algum brinquedo? Perguntou timidamente um menino de cerca de 5 anos. Frank se sobressaltou e olhou para o garoto com surpresa. O homem se sentiu muito desconfortável porque o pequeno lhe fez uma pergunta que ele realmente não conseguia responder. Desculpe, garoto, acho que não temos nenhum brinquedo aqui, Frank respondeu tristemente. O garoto suspirou de decepção e respondeu, tudo bem, é que não temos muitos brinquedos aqui. Eu gosto de carros e soldados, mas só temos blocos de construção e bonecas. A resposta do garoto fez o coração de Frank afundar. A última coisa que ele esperava ouvir era que as crianças não tinham brinquedos suficientes para brincar. Está tudo bem, garoto, nós voltaremos e traremos brinquedos para você. Talvez até traga um conjunto de construção, você gostaria disso? Você precisa perguntar? Claro que eu gostaria. E não sou só eu, meu nome é Kevin Moore, aliás, mas meus amigos me chamam de Kel. Pergunte por mim quando você voltar, exclamou o garoto alegremente. Frank fez um gesto de positivo e prometeu que voltaria assim que tivesse a chance. Ben olhou para seu colega com surpresa e balançou a cabeça. O homem não pôde deixar de se sentir chateado com a viagem. Ele sentia tanta pena das crianças que até se emocionou. Frank estava prestes a entrar na van quando de repente viu uma mulher alta e rechonchuda. A diretora e as cuidadoras estavam correndo em volta dela como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Provavelmente alguma doadora importante, é muito óbvio, sussurrou o homem. Nesse momento, uma pessoa que estava por perto disse, o pai dela é George Wilson, ele é um milionário.
O nome dela é Diana, ela faz trabalho de caridade e este orfanato está sob os cuidados dela. Frank riu e olhou para Diana, que estava pacientemente ouvindo o relatório do diretor naquele momento. Que doadora ela é, ela nem sabe que as crianças não têm brinquedos. Ela provavelmente só vem aqui para a publicidade, acrescentou o homem, depois franziu a testa para o colega com desgosto, mas não discutiu com ele. Diana estava um pouco acima do peso, mas isso não a tornava menos bonita. Era difícil dizer se alguém tinha contado a Diana o que Frank havia dito, mas era óbvio que ela notou o jovem enquanto eles estavam saindo do orfanato. Frank olhou para trás e acenou para Kevin. Ele gostava do garoto por sua sinceridade infantil e pela natureza aberta. Frank sabia que nunca seria o mesmo após a visita ao orfanato. O destino dos pequenos órfãos, que ele nem conhecia, nunca o havia preocupado tanto quanto agora. A viagem ao orfanato deixou algumas impressões conflitantes no jovem. Por um lado, ele viu que as crianças eram bem cuidadas e, por outro, não conseguia entender como era possível que as crianças não tivessem brinquedos suficientes para brincar. Essa mulher milionária, Diana, não poderia comprar para as crianças alguns conjuntos de brinquedos? Não é como se ela fosse à falência, pensou Frank. O resto da semana passou voando. Frank estava ocupado com o trabalho e ficou muito feliz quando a semana finalmente terminou. Assim que recebeu seu salário, o jovem correu para a loja de brinquedos e cumpriu a promessa que fez a Kevin. Uma vez nesse reino de brinquedos, Frank passou de prateleira em prateleira procurando algo especial e bonito. Lembrando-se do amor de Kevin por carros, o homem comprou para ele um guindaste de brinquedo em miniatura, cujas peças e componentes foram feitos para combinar com o objeto real. Ele também não esqueceu do resto das crianças e comprou um saco inteiro de brinquedos para elas. Bem, isso é melhor. Isso definitivamente vai deixar Kevin feliz, pensou Frank com um sorriso. O homem colocou os brinquedos em uma sacola, chamou um táxi e disse ao motorista o seu destino. Imagine a surpresa do pessoal do orfanato quando um estranho chegou à porta com um saco cheio de presentes, como o Papai Noel. Ao ver a alegria nos olhos de Kevin, Frank não conseguiu segurar as lágrimas. Os olhos do menino brilhavam literalmente de felicidade e estavam cheios do tipo de alegria que só as crianças pequenas conseguem sentir. Uau! O que temos aqui? Um novo doador, Frank ouviu uma voz atrás dele. O homem se virou e viu Diana. Ela estava sorrindo enquanto observava distribuir brinquedos, tentando garantir que cada criança ganhasse algo. Bem, eu recebi meu salário e queria comprar algo para as crianças, respondeu Frank. Diana olhou respeitosamente para o homem, a quem de repente viu sob uma luz completamente diferente. A última vez que viu Frank, Diana entendeu que ele estava simplesmente fazendo o que seu chefe lhe pediu. Mas agora, ele veio ao orfanato por vontade própria. Frank e Diana nem perceberam quando começaram a conversar. Como se descobriu, a filha do milionário realmente não sabia que as crianças não tinham brinquedos. Além disso, o diretor do orfanato sempre lhe deu relatórios detalhados sobre como as doações de Diana eram usadas, alegando que ela comprava tudo o que as crianças queriam. Ele deve ter mentido para mim e roubado o dinheiro. E como vou confiar nas pessoas depois disso? Diana lamentou desapontada. Depois de conversar com esta jovem inteligente, Frank sentiu uma onda inexplicável de simpatia por ela. Agora, Diana não parecia mais arrogante e certamente não era egoísta. Quanto à aparência da mulher, Frank parecia não notar nenhum defeito nesta mulher charmosa e bonita. Depois de conversar com Frank, Diana conversa extremamente desagradável com o diretor do orfanato, na qual ele apontou seus erros e como ele falhou em fornecer às crianças tudo de que precisavam. Senhorita Wilson, eu prometo que vou consertar tudo, por favor, me dê mais uma chance, o homem tentou tranquilizar Diana. O diretor sabia que, se Diana compartilhasse suas preocupações com o pai, ele enfrentaria sérios problemas. Diana estava acostumada a confiar nas pessoas e, portanto, perdoou o diretor,
que cometeu um erro extremamente infeliz na vida. Mas isso não era nem o que mais preocupava a mulher. Depois da conversa com Frank, ela se sentiu atraída por ele como se fosse um imã. Havia algo no homem que fazia o coração de Diana bater mais rápido só de pensar em seu nome. A coisa mais interessante era que Frank sentia o mesmo por ela. Acontece que foi depois desse encontro memorável dentro dos muros do orfanato que Diana e Frank começaram a se ver quase todos os dias. Ambos sempre encontravam razões muito importantes e plausíveis para marcar um encontro. Tendo descoberto que Frank estava namorando a filha do milionário, seu amigo Ben sentiu muito ciúmes. Realmente, você gosta daquela gordinha? Olhe só para ela, é simplesmente feia. Você provavelmente está atrás do dinheiro dela, o homem disse uma vez durante o almoço. As bochechas de Frank ficaram instantaneamente coradas e seus lábios se transformaram em uma linha contínua de raiva. Como você ousa? O que o dinheiro dela tem a ver com nosso relacionamento? Eu não estou interessado na fortuna dela. Você está sendo ridículo. Como a conversa entre Frank e Ben era bastante pública, os rumores se espalharam imediatamente pelo escritório. Na maioria das vezes, os outros funcionários realmente não acreditavam que um homem atraente poderia namorar uma mulher comum como Diana. Felizmente, o casal não se importava com a opinião dos outros e se concentrava apenas em sua própria felicidade. É difícil dizer se eles teriam se casado naquele momento, mas depois que o pai de Diana descobriu sobre seu relacionamento com o Karadat, as coisas tomaram um rumo muito inesperado. O que você pensa que está fazendo? Quer que eu me torne motivo de risada para meus parceiros? Quer que todos na cidade falem sobre como a filha de George Wilson está pronta para se casar com o primeiro homem que ela conheceu? O empresário estava indignado, gesticulando no ar como um louco. Esta foi a primeira vez que Diana viu seu pai tão furioso e, francamente, ela ficou chocada com a reação dele. A mulher não via nada de errado em começar uma família com a pessoa que amava. Depois de contar a Frank sobre esse incidente, Diana ficou agradavelmente surpresa ao ver a determinação e a disposição do jovem em lutar por ela. Tudo bem se seu pai é contra nosso relacionamento, nós não o convidaremos para nosso casamento. Eu não me importo com o seu dinheiro ou com o dinheiro dele, respondeu Frank. Diana sorriu e abraçou o noivo. A mulher ficou muito aliviada ao ouvir sua resposta e não duvidou da sinceridade do homem por um minuto. Afinal, nem todos poderiam encontrar a força para enfrentar o milionário influente que fazia seus subordinados e parceiros de negócios tremerem de medo só com sua aparência. Além de namorar Diana, Frank também visitava Kevin todos os fins de semana. Ele se apegou muito ao garotinho. Olhando para os olhos alegres de Kevin, Frank percebeu que queria ter um filho. Durante uma das visitas de Frank, Kevin o pegou pela mão e perguntou em voz baixa: "Você acha que poderia me adotar? Nós poderíamos nos ver todos os dias. Você pode imaginar? Nós poderíamos jogar beisebol e patinar todos os dias." As palavras do menino fizeram o coração de Frank pular. Kevin parecia ter lido sua mente. Francamente, Frank já vinha pensando nisso há algum tempo, mas tinha medo de contar a Diana. Mas quando o jovem levantou esse tópico na conversa com sua noiva, tudo o que obteve em resposta foi seu total apoio e aprovação. Claro que eu não me importaria. Como você poderia pensar assim? Eu realmente gosto de Kevin. Ele é um menino doce e gentil, exclamou Diana. Agora que o assunto mais urgente estava resolvido, os jovens começaram a pensar em se casar. Como eles não podiam contar com nenhum tipo de apoio do pai de Diana, Frank sugeriu que eles se casassem em segredo, sem nenhuma cobertura oficial da imprensa ou publicidade. Levou ao jovem casal cerca de um mês para se preparar para tal evento emocionante. No dia do casamento, havia um número incomumente pequeno de pessoas na prefeitura. O noivo tinha apenas sua mãe como convidada e a noiva convidou alguns amigos e um colega do centro de voluntários.
Além dos convidados adultos, também terno correndo em volta do casal, chamando-os de mamãe e papai. Ao mesmo tempo, a noiva não parecia ser a filha de um milionário bem conhecido. Depois de trocar anéis, os recém-casados selaram a união com um beijo apaixonado e depois saíram para a rua. É claro, esse não era o tipo de casamento com o qual Diana sonhava. No fundo, ela queria um grande casamento com música ao vivo e centenas de garçons em uniformes elegantes atendendo a qualquer pedido de seus convidados. Mas quando o casal começou a descer as escadas, irrompeu um aplauso alto, que foi imediatamente substituído pelo som divino de vários saxofones, violinos e bateria. Diana olhou para a esquerda, surpresa, e viu seu pai de smoking e gravata borboleta parado diante dela, parecendo muito importante e orgulhoso. Você achou que o velho George não viria ao casamento da própria filha? É melhor pensar de novo. Eu sabia de seus planos de casar em segredo, então decidi fazer uma surpresa, explicou o Sr. Wilson, vendo a expressão chocada no rosto de Frank. Bem, você certamente nos surpreendeu, Diana disse com um sorriso. Mas a mais feliz de todos era o pequeno Kevin, a quem os jovens pais finalmente conseguiram a custódia alguns dias antes do casamento. Agora, a vida do menino teria tudo o que ele sonhou nos últimos anos. Aproximando-se do genro, George Wilson apertou sua mão, abraçou e disse em voz baixa: espero que você não esteja planejando parar em apenas um filho. Saiba que eu quero ter pelo menos uma dúzia de netos que gritarão de alegria toda vez que eu aparecer em sua casa no Natal com um saco de presentes. Frank sorriu e olhou para Diana, cujos olhos estavam cheios de amor e ternura. De mãos dadas, os 3 membros da nova família se dirigiram para a limusine que George Wilson havia contratado para eles. Agora, a nova família estava indo para a lua de mel em Miami e só podemos desejar a eles uma vida feliz juntos, cheia de amor e respeito mútuo.